Bom dia, gente. Vamos dar início à aula. Continuando a aula da temática da semana passada. É uma continuação mesmo dos conteúdos referentes à aula passada. Então, vamos lá continuar o que a gente estava falando, hoje dando início a genes procarióticos e eucarióticos. Só uma observação entre a diferença de genes eucarióticos e procarióticos, que eu tenho que o quê? Pró significa antes, eu significa depois. Então, procarióticos antes da carioteca, eucarióticos depois da carioteca. Procarióticos antes da carioteca, que também significa que é antes do envoltório nuclear. O que é o envoltório nuclear? É aquela membrana fina que delimita o núcleo de ficar um núcleo delimitado dentro de uma célula. Enquanto, no caso, procarióticas é que não tem esse núcleo, e eucarióticas é que tem essa membrana. Depois da carioteca, depois do envoltório nuclear, procarióticos antes do envoltório nuclear, que no caso o núcleo é disperso no citoplasma, como em bactérias. Nisso, há uma diferença entre as bactérias que são procarióticas de outras células que são eucarióticas, como as nossas, no processo de transcrição e tradução do RNA. Como vimos na aula anterior, a gente possui o RNA transmissor, o RNA transcritor, a gente possui o RNA mensageiro, a transcrição, a tradução e a síntese de proteínas por meio desse processo que é chamado de dogma central da biologia. Nisso, a gente tem que o quê? Seguindo aqui esse esquema lateral, vocês podem perceber que eu tenho diferenças no processo de transcrição do RNA no momento em que ele passa por uma molécula de DNA, em células eucarióticas e procarióticas. Em células procarióticas, eu tenho uma transcrição de diferentes genes em uma única fita de RNA. Enquanto em células eucarióticas, eu tenho uma transcrição apenas de um único gene. A transcrição desses mais genes numa célula procariótica faz com que uma única fita de RNA produzida através de um DNA, ela gera 3 diferentes proteínas ao mesmo tempo no momento que passa por um ribossomo. Diferente de umas células eucarióticas, em que faz a transcrição de um único gene, e esse RNA transcrito de um único gene, ele vai produzir apenas uma proteína. A diferença também entre elas é porque no caso do RNA de células eucarióticas, eu não vou ter a transcrição direta. Eu primeiro vou ter o pré-RNA, que a gente vai ver daqui a pouco, o pré-RNA mensageiro, para depois sim eu ter o RNA mensageiro para a produção dessa única proteína, enquanto nas células procarióticas eu produzo mais de uma proteína ao mesmo tempo. Mas o que é que difere uma questão da outra? São os introns e os exons. No momento de eu estar fazendo a transcrição do RNA, do DNA para o RNA, no caso das células eucarióticas, eu faço a transcrição de todo o espaço do meu DNA, sendo que nem todo o espaço do meu DNA, como foi falado na última aula, ele vai se transformar em proteínas, pois apenas 3% do meu DNA se transforma em proteína e os outros 97% atualmente ainda não se tem uma função exata sobre eles. Neste caso, em um gene bacteriano, que é uma célula procariótica, eu vou ter a transcrição do RNA, no caso do DNA em RNA, somente de genes, enquanto a transcrição do meu gene eucariótico, da minha célula eucariótica, vai ter espaços com genes e espaços que não têm genes tradutores. Esses espaços que têm genes, eles são chamados de exon, enquanto os espaços que não têm genes são chamados de intron. Por quê? É do inglês exon, que significa expressed region, que significa região expressa, enquanto intron significa intrageneric region, que significa região intragenética. Essas duas expressões significam que exon é porque tem uma expressão de um gene e intron é que não tem expressão de gene. Já que não tem essa expressão, ele não vai ser utilizado. Como ele não vai ser utilizado, no caso das células procarióticas, ocorre um processo chamado, no caso das eucarióticas também, mas mais indiretamente, pois tem um processo tudo para isso, é o processo de splicing, que significa corte e emenda por meio de um spliceossomo. O que é esse splicing? Aqui eu tenho um DNA em que eu vou ter os exons, que são os genes atuantes, e os introns, que são os genes não atuantes.
No momento da transcrição do DNA para um RNA, eu vou transcrever, o RNA no caso, vai transcrever tanto exons quanto introns. Mas aí vem com o processo de splicing e ele vai fazer o quê? Vai cortar todos os introns que não são necessários e emendar todos os exons que não são necessários, formando por aí uma proteína. Neste caso, a gente tem, por exemplo, que dependendo da composição das bases nitrogenadas, ele vai cortar e emendar exatamente os aminoácidos, os nucleotídeos que vão formar o aminoácido atuante. Por exemplo, nessa primeiro tipo A, ele emendou o azul, o roxo, o amarelo e o verde, não vendo a necessidade do vermelho e formou um tipo de proteína. Enquanto nesse segundo tipo, ele colocou o azul, o vermelho, o laranja, o amarelo e o verde, e eliminando o roxo, que neste caso já formou uma proteína completamente diferente. Nisso, entramos na parte de engenharia genética, que eu vou ler esse texto para vocês, que é uma forma de um apanhado histórico sobre a engenharia genética desde sua descoberta lá por Mendel em 1865 até os dias atuais. Então, acompanhem comigo. Façamos uma breve cronologia das principais descobertas no campo da genética. Em 1865, Mendel publicou seus primeiros trabalhos identificando a existência de fatores hereditários em ervilhas. No começo do século XX, os fatores hereditários, já batizados de genes, foram localizados nos cromossomos. Na metade do século XX, descobriu-se que os genes eram constituídos de DNA, cuja estrutura molecular foi revelada em detalhes. Pouco mais de uma década, nos anos de 1960, o código genético foi decifrado, como falamos na primeira aula deste módulo, na primeira ou segunda aula deste módulo, que foi Watson e Crick e Rosalind que descobriram sobre a estrutura do DNA. No século XXI, então já considerando o ano de 2000 para cá, o grande destaque é o desenvolvimento da engenharia genética, conjunto de técnicas para manipular o DNA que permite isolar genes de um indivíduo e multiplicá-los em laboratório. Esses genes podem ser transferidos a outros indivíduos, mesmo de espécies diferentes, onde passam a funcionar normalmente. Esse campo de pesquisa é mais apropriadamente chamado de tecnologia do DNA recombinante. O material biológico mais utilizado da tecnologia do DNA recombinante são seres microscópicos como bactérias e vírus. Por sua relativa simplicidade, eles se tornaram o material biológico ideal para compreender o mecanismo básico de funcionamento dos genes. Em condições ideais, uma única bactéria é capaz de se duplicar a cada 20 ou 30 minutos. Em um dia, poderíamos ter cerca de 48 duplicações. Calcule quantos descendentes haverá no dia seguinte usando a fórmula 2 elevado a n, em que n é o número de duplicações. Como foi falado, o número de duplicações seria 48 duplicações em um dia. Então, pega 2 e eleva a 48, novas bactérias será o resultado. Isso significa mais de 1 quatrilhão de novos micro-organismos gerados assexuadamente em apenas um dia. E se não ocorrerem mutações, todos serão geneticamente idênticos, constituindo o que os cientistas chamam de clone. Esse termo, que vem do grego klon, que significa broto, significa o conjunto de indivíduos originados de um único genitor por meio de reprodução assexuada. Mais recentemente, o significado dos termos clone e clonagem foi ampliado. Hoje fala-se em clonagem de telefones celulares e de cartões de crédito. Clonar é realizar uma ou várias cópias de genes de células de organismos e, por extensão, dos códigos únicos dos celulares ou dos cartões de crédito. Note como a aplicação de conhecimentos e tecnologias faz com que as pessoas se apropriem de conceitos antes restritos aos laboratórios de pesquisa. Então, aí a gente tem as características que não tínhamos antigamente, em que a gente tem a engenharia genética descoberta principalmente no século XXI para cá, então a gente tem somente 20 anos de engenharia genética, em que entra as características de clonagem, que são feitas principalmente em bactérias e vírus, por conta da sua fácil multiplicação e fácil obtenção de DNA recombinante. Mas como fazer essa ligação e como essa recombinação de DNA? Entram aí os que chamamos de endonucleases de restrição. Essas endonucleases de restrição foram descobertas entre a década de 60 e 70,
que são enzimas, lembrando que enzimas são proteínas, nem todas as proteínas são enzimas, mas todas as enzimas são proteínas. E enzimas são catalisadores de processos. O que são catalisadores? São organismos, no caso aqui proteínas, que aceleram os processos, seja de quebra ou seja de união. Mas os cientistas acreditam que as denominadas endonucleases de restrição defendem as bactérias contra vírus. Mas como assim? Aqui tem esse esquema, e a figura também que complementa o esquema, em que mostra, por exemplo, uma endonuclease, que no momento em que o vírus entra no organismo da bactéria, ela já entende que ela precisa fazer uma quebra em determinadas bases nitrogenadas do vírus, que iriam afetar a célula de forma negativa. Então ela faz essa quebra, como apresenta-se aqui, desta unidade aqui, dessa molécula de DNA, para que essa região que iria produzir uma proteína não afete mais a bactéria como ele gostaria de afetar. Aqui tem alguns exemplos de endonucleases e as bactérias em que elas estão presentes e onde ela faz o corte de cada um dos vírus ou de qualquer indivíduo que entre na bactéria para efetuar algo negativo. Aqui temos os exemplos, aqui temos bacilos, a Escherichia coli, então algumas outras bactérias de origem, a Escherichia coli, bacilos, a Escherichia coli, aqui tem alguns exemplos de bactérias e as endonucleases presentes, as enzimas de endonucleases de restrição presentes nessas bactérias e como elas se defendem de vírus e outros organismos que possam prejudicá-la. Nisso, aqui eu não vou estar fazendo a leitura, mas se vocês quiserem, vocês podem estar acompanhando aqui a leitura enquanto eu falo, que fala-se da relação entre as endonucleases e a separação eletroforética de fragmentos de DNA. Eletro vem de energia e foreses vem de transportação e de migração, então eu tenho uma migração, uma transportação por meios elétricos. A endonuclease é uma enzima já própria do organismo que faz a quebra de determinados pedaços do DNA por questão protetiva. Já a eletroforética é uma questão mais voltada para a científica e um meio artificial de fragmentar o DNA, seja para descobertas de crimes ou testes de paternidade, por exemplo, através de um processo de fragmentação de moléculas de DNA para identificação desta fragmentação. Esta fragmentação que eu falo é que no processo de eletroforese ou até mesmo das endonucleases, as moléculas de DNA elas se fragmentam de forma em que cada indivíduo possui uma característica específica e única desta fragmentação, é como se fosse um código de barras. Se fragmentarem o meu DNA e fragmentarem o DNA de algum de vocês, como nós não temos relação de parentesco, provavelmente nossas fragmentações vão ser completamente diferentes. Aqui mais tem um exemplo de como é o processo de fragmentação, em que eu tenho uma placa de gel, os polos positivos e negativos, considerando que nós estamos falando sobre energia, a fenda do gel, que recebe a mistura de fragmentos de DNA, e aí a fragmentação de fragmentos maiores, intermediários ou menores. Aqui são alguns exemplos de como podem ser utilizados esse processo de fragmentação, seja por meio da detectação de fragmentos específicos, seja para identificação de pessoas ou identificação da relação entre pessoas, que a sigla que identifica essa variabilidade de repetições de sequência é chamada de VNTR. Por exemplo, suponha que uma pessoa apresente em determinada região de um cromossomo um trecho do número variável de repetições em sequência, o VNTR, com 5 repetições, e na região correspondente do cromossomo homólogo, um trecho com apenas 3 repetições. O tratamento do DNA dessa pessoa com determinada enzima de restrição produzirá 2 tipos de fragmento, alguns com 3 e outros maiores com 5, considerando que ela apresenta essas 2 características. Aqui só fala da importância também da utilização dessa fragmentação no processo de análise de paternidade, como, por exemplo, essa imagem aqui. Nessa imagem eu tenho uma criança, que é identificada pela letra C, uma mãe, que é identificada pela letra M, e 2 pais, que são identificados pelas letras P1 e P2. Foi feita a fragmentação do DNA para que pudesse identificar
quem era o pai da criança. Para isso, foi feita da seguinte maneira: fragmentação do DNA da criança, fragmentação do DNA da mãe e depois a fragmentação do DNA dos dois pais. Percebe-se que em alguns momentos os fragmentos eles se unem, no caso da mãe e no caso do pai. Por exemplo, aqui a gente tem que esse fragmento ele se liga com o fragmento da mãe, esses dois fragmentos eles se ligam aos fragmentos da mãe, e esses dois fragmentos eles se ligam aos fragmentos da mãe. Já esses fragmentos eles não têm identificação comum com a mãe. Aqui não existe nada e aqui não existe nada. Então eu vou procurar esses fragmentos conforme o pai, já que eu não tenho fragmento na mãe. Então daqui eu trago para poder chegar no pai. Eu identifico que o pai 1 ele não possui, mas o pai 2 sim. Eu identifico aqui que o pai 1 também não possui, mas o pai 2 sim. E nesse terceiro, a mesma questão, que eu identifico que o pai 2 não tem, que o pai 1 não tem, mas que o pai 2 sim. Então eu tenho aqui esse gene. Nesse sentido, já é possível entender que o quê? Que o filho é do pai 2 e que ele não tem relação alguma com o pai 1. Pois todos os genes que não eram contidos na mãe eram contidos no pai 2. E esse é o processo de teste de paternidade, certo? Continuando, já próximo de encerrar, aqui a gente fala sobre clonagem do DNA e a importância dos plasmídios no processo de clonagem de DNA. Primeiro que são os plasmídios, eles são moléculas circulares de DNA bem menores que o cromossomo bacteriano, mas que apresentam um DNA específico. Características que diferenciam plasmídios, além de ter o seu próprio DNA, na situação da teoria da chamada endossimbiose, em que antigamente existiam a maioria das células procarióticas, em que elas englobaram outras células procarióticas e se tornaram eucarióticas após esse processo, como, por exemplo, a absorção de mitocôndrias e de plasmídios, que, diferente das outras organelas, elas possuem DNA próprio e diferente do DNA do núcleo, que é no caso dos plasmídios. Mas qual a importância dos plasmídios? Como eu falei, a produção e o desenvolvimento e a recombinação e até mesmo a reprodução assexuada das bactérias é muito mais rápido. E os cientistas gostam da rapidez para entender até que ponto chegaremos. E os plasmídios também têm essa produção rápida, acelerada, e com isso eles são fáceis de recombinar, que eu vou cortar um pedaço daqui deste DNA antigo, inserir um pedaço de outro indivíduo neste DNA do plasmídio, inserir dentro da minha molécula e fazer com que ela se multiplique. Essa multiplicação vai fazer eu entender se o pedaço que eu inseri de outro ser ele está sendo passado para as seguintes gerações, certo? A nossa aula de hoje foi isso, agora vocês vão responder a atividade, que vai da questão 19 até a questão 32, sendo que são 3 temáticas diferentes. A gente tem essa primeira temática, que fala sobre a aula da passada ainda um pouco, como eu falei, é continuação. Na aula passada falamos sobre códon, sobre anticódon, então essa ainda é o final da atividade da aula anterior. Já entra hoje nos genes procarióticos e eucarióticos, que já é a partir da questão 24, e sobre engenharia genética, que é essa parte final que falamos sobre eletroforese, sobre clone, sobre engenharia genética, sobre endonuclease, certo? Então respondam a atividade da página 19 a 32 e vocês têm até o dia 27 do 7 para me entregar. Lembrando que aqui embaixo está o link para vocês baixarem o livro, assim como o link para clicarem e responderem a atividade. Só uma observação em relação ao livro. Como eu mostrei para vocês, era uma continuação exata dos assuntos da aula passada e dessa aula. Então, por consequência, eu fiz apenas um livro, que significa que são as aulas 6 e 7, que está identificando lá o livro. Então, se vocês já tiverem baixado na aula anterior, não precisam baixar novamente. Se vocês ainda não tiverem baixado, baixem no link aqui embaixo, certo? Então, tchau para vocês, até a próxima aula.